Comentar com você neste vídeo sobre o Wendel, né? O novo reforço do São Paulo, embora comprou agora, né? E só recebe o produto em julho, né? Contudo, o São Paulo está fazendo muitos esforços, né? Para ter o jogador agora, imediatamente, né? E será que vale a pena mesmo? Porque veja, o São Paulo não contratou agora o Enzo Dias? Não daria para esperar? Olha, tem muita coisa envolvida nisso daí, né? Porque o São Paulo, ele contratou dois laterais esquerdos, né? Olha, isso parece brilhante por parte de uma gestão muito séria, que planeja tudo, que considerou a possibilidade de ter muito bons jogadores ali, né? Ou dois bons jogadores ali no setor, né? No mesmo setor, né? Dando a entender, inclusive, olha, se fosse outro jogador, eu diria até que o São Paulo estaria contratando dois titulares, né? Mas como é o Wendel, eu diria que o São Paulo está contratando um titular e um quase titular, digamos assim, né? Ok. Mas se isso é fruto de um planejamento absurdo que mostra a diferença do São Paulo em relação a outros clubes, né? Na verdade, dos seus dirigentes em relação a dirigentes de outros clubes, né? Se isso mostra que eles evoluíram, a questão é por que não contrata jogadores também para outros setores? Então o que passa, na verdade, foi aí um problema de planejamento, né? Foram praticando ações sem acreditar muito que elas pudessem dar certo. E o São Paulo acertou, portanto, com o jogador e agora não descarta a possibilidade de lutar até o fim para ter o Wendel imediatamente, uma vez que o Wendel foi, inclusive, o primeiro alvo do interesse do São Paulo para aquela posição da lateral esquerda, né? O Enzo Dias vem depois, né? E o Enzo Dias pode ser inserido aí dentro da percepção dos dirigentes do São Paulo de que talvez não conseguiria contratar o Wendel, então já temos aí o Dias, né? Parece um monte de coisa. Quando vem deles, nós não sabemos, na verdade, do que se trata. Parece muito mais um ato de desorganização, de incompetência propriamente dita, do que propriamente de sabedoria. O fato é que, né, de uma forma ou de outra, por linhas tortas, digamos assim, o São Paulo pode ter muito jogo ali pelo setor esquerdo. O São Paulo pode ter dois laterais. E deixa eu contar mais uma coisa para você aqui, né? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou pontuar duas questões muito importantes sobre como o Luiz Silveira pode usar esses jogadores, tá? Então fica comigo aí. Mas antes disso, por favor, né? Você que torce para o São Paulo, obrigado pela gentileza de todo o apoio em 2024. Muito obrigado mesmo a torcida do São Paulo. Obrigado pela paciência também. Obrigado pelas críticas, algumas até mal educadas, né? Mas tá tudo bem. Alguns me culpando pela temporada do São Paulo. Pelo amor de Deus, gente, tá tudo bem. Pode culpar, não tem problema não, né? Alguns falando da minha mãe que já não está mais entre nós. Tudo bem, tudo bem. Minha mãe era paciente também, compreensiva, não tem problema. E eu, assim, por que estão querendo pegar tanto no meu pé? Não consigo entender. De certa forma, por outros aspectos eu consigo entender sim. Uma análise sobre o jogador é baseada naquilo que o jogador é, aquilo que o jogador faz. A análise aqui, ela não é futurológica. O jogador vai destruir, não, em teoria o jogador tal. Mas o torcedor tem dificuldade para entender alguns processos, né? O principal deles é que a adaptação do jogador vai explicar muito mais do que o jogador estava fazendo, se ele pode ou não dar certo no clube, né? Então tem essa confusão aí. E aí você não para pensar, por exemplo, que se tem um jogador que ele nunca recebe oportunidade, como é que ele vai mostrar futebol? Aí ele entra no jogo, aí você quer que o cara seja uma máquina, esteja muito bem, inclusive em termos de personalidade e tal, enfim, e jogue muito. Aí quando ele não consegue jogar, né? Aí o torcedor fala, é por isso que o técnico deixa ele no banco, porque ele é ruim. Não, ele foi talvez ruim naquele jogo, porque ele, quando entrou em campo, depois de ser muito boicotado pelo técnico, ele acreditava que aquilo que ele sabia fazer de melhor era justamente aquilo que o mantinha no banco. Isso gera insegurança para o atleta, né? Então tem que considerar tudo isso também. Então, como algumas pessoas não compreendem muito isso, esses processos todos que envolvem o jogo, né? Eu acho que elas têm todo o direito de criticar à vontade, está tudo muito bem. O mais importante de tudo é que eu recebo aqui um apoio brutal da torcida do São Paulo, que é a maior torcida em número, tá? Daqueles que estão hoje aqui inscritos neste canal, tá? Então, o meu muito obrigado por tudo, tá? E podem continuar criticando se vocês acharem que isso é importante, até porque eu olho para essas críticas e tento aprender com muitas delas, tá bom, gente? Muito obrigado. Deixa o like, por favor, é importante, compartilhe se for o caso, tá? Se você puder, tiver condição e desejar fazer, envie um Pix para dar uma força aqui para o canal, de qualquer valor, fico muito grato. Se não for o caso, tá tudo muito bem também, porque você já está ajudando o canal apenas vendo o vídeo, comentando, né, e deixando o like, tá bom? É isso. Falar então sobre o Wendel, São Paulo, portanto, já tem um pré-contrato com o jogador, né? Tem uma polêmica em torno disso aí, mas, enfim, São Paulo tem um pré-contrato com o Wendel, ok? Tá, tem um pré-contrato com esse jogador brasileiro que tem 31 anos e pra mim sempre foi o melhor lateral da seleção brasileira pelo setor esquerdo. Mas não tem nem comparação, né? Os outros estão muito longe
do Wendel, tá? E aí, gente, ele joga no Porto até a metade do ano, é um jogador que poderia perfeitamente continuar em alguns outros clubes do futebol europeu, né? Mas aí eu acho que baixa um pouco ali, pode baixar ali, por exemplo, a qualidade do clube, né? Então é muito melhor para ele que venha para um clube como São Paulo, até porque isso o deixa muito próximo novamente da seleção. Ele pode continuar a ser assim o tempo inteiro, né, convocado para a seleção brasileira. E se estivesse lá na Europa, se seguir lá na Europa, pode perfeitamente ali o Porto contratar outro jogador, aí ter dificuldade ali o Wendel para jogar, isso pode dificultar um pouco aí a sua vida. Aqui no Brasil, ele certamente nunca será esquecido para a seleção brasileira, né? É um jogador de altíssimo nível, né? Não é o Daniel Alves, né, que já era uma pessoa sem muita vontade. Também ali, não é só vontade que faltava ao Daniel Alves, faltava muitas outras coisas também, algumas coisas ligadas a, sabe, a educação básica familiar, tal, né, para fazer com que ele aderisse a alguns princípios, tal, enfim, né, parece que é uma pessoa que não consegue, assim, valorizar nem nada que esteja fora dele e que não faça parte dos seus interesses, né, então é um caso extremo de gente bastante complexa, né? O Wendel não é isso. O Wendel é um cara até gente boa, tá? Muito gente boa mesmo. É um cara que veste camisa, tá? É um cara que vai certamente dar muito orgulho pro torcedor também, em virtude de como ele se entrega para o jogo, tá? Bom, o São Paulo, portanto, está contratando esse jogador, está fazendo esforços agora para tê-lo agora. Esses esforços, eles são válidos, já que o São Paulo tem o Enzo, pode deixar perfeitamente para julho, né? Eu acho que não, gente. Tem que buscar o melhor imediatamente, tá? Tem que buscar o melhor. Mas aí eu estou entregando o Moreira de empréstimo. Será que é o que o Porto quer? Será que não vale a pena fazer esforços mais importantes aí no caso? Né? Empresta o Moreira e empresta e dá um valor, entrega um valor ali interessante também pro Porto e tal. Na verdade o que o Porto quer é bem mais dinheiro, que o Porto não precisa do Moreira, tá? O Porto quer grana, né? Não dá para entregar um pouquinho, uma graninha aí em 30 parcelas para o Porto, para ter o jogador agora. Ô Josa, mas vale a pena antecipar? Ele já é do São Paulo no meio do ano. Não, claro que vale, gente. Claro que vale a pena, né? Então acho que deveria tentar sim. Por quê? Porque justifica tudo isso? Justifica. Por quê? Pela maneira como ele joga, tá? Então eu vou falar rapidamente disso aqui, né? Passando para mostrar para você por que ele também pode... como é que vai se relacionar essa coisa aí com o Wendel, né? E vou entregar para você uma informação aqui que você não tá nem esperando, hein? Que você vai ficar realmente positivamente chocado. É isso mesmo, positivamente chocado. O Wendel, gente, é um lateral, tá? Polivalente. O Wendel já jogou de zagueiro, de primeiro zagueiro, ou seja, de zagueiro pela direita, tá? Ele, embora seja canhoto, ele já jogou de zagueiro pela esquerda claramente, embora tenha 1,76 m apenas, né? Seria aquele zagueiro muito rápido, com uma saída absurda e tudo mais. Já jogou também um pouco mais avançado, como uma espécie de meio aberto, quase extremo, mas é, sobretudo, o lateral esquerdo e com muita condição. Além do que, para mim, ele tem uma outra característica que é muito importante, que está ligada à questão do Enzo Dias, e vou falar para você já já, tá? Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do São Paulo, estamos falando de um jogador que tem uma leitura do que é o corredor impressionante. E quando eu falo isso, eu falo do entendimento do que é o corredor. Do corredor, embora ele marque muito bem, quando ele faz ultrapassagem para o campo de ataque, ele vira, né, um lateral de corredor, lateral ofensivo. E neste caso, nem sempre ele entrega tanto nessa recomposição como alguns poderiam esperar. Embora, na minha opinião, a qualidade que ele entrega no corredor lateral ofensivo é tão brutal, né, que não tem nenhum problema cobrir o espaço dele por ali, tá? Não há nenhum problema nisso, né? Quando tá em linha, marca bem, tá? Chega muito rápido, ele é muito rápido, diga-se, né? Agora, quando eu falo que ele é um jogador de corredor lateral ofensivo, isso não diz quase nada sobre o Wendel. Sabe por quê? O Wendel é um jogador que ataca bastante a profundidade, tá? Ele usa muito bem, né, a sua velocidade, né, e essa leitura de jogo para atacar esses espaços aí até o fundo do campo e fazer cruzamento. Contudo, isso muitas vezes é o menos que ele faz. Ele é um jogador que trabalha muito por dentro, gente. É aquele lateral que vai buscar esse jogo por dentro, abrindo espaço para que um extremo ataque o fundo. E é muito interessante que ele consiga ter ali, que o São Paulo consiga definir muito bem quem é esse extremo, né? Porque à medida em que ele consegue ganhar entrosamento com esse ponta, aí a coisa fica realmente muito boa, tá? Quando ele tem entrosamento, a gente vê muito isso no Porto, né?
ele consegue perfeitamente, né, alternar, e isso mata a defensiva adversária completamente. E mesmo quando o ponteiro vai ao fundo ou quando o ponteiro trabalha por dentro, a gente percebe que a orientação disso vem de quem? Do Wendell, que é o cara que tem essa capacidade de fazer essa leitura e gerar o comando, tá? É um jogador que, quando trabalha por dentro, ele oferece inúmeras possibilidades. Ele, inclusive, trabalha ali à frente da área, muitas vezes, como um meia de muita habilidade, com a capacidade legal, inclusive, finalizar, algo que eu acho que ele faz muito pouco. Por quê? Porque ele é tão bom nesse passe aí, quando ele está nesse setor, que nem sempre ele procura a finalização da jogada. Mesmo ali diante da área, muitas vezes ele procura fazer o passe. E o que é muito interessante é que, sabe qual é o jogador mais acionado pelo Wendell quando ele está, né, trabalhando como se fosse um meia? Quando ele está na lateral, ele faz esse facão, vai ali pro setor, para frente da grande área. Sabe qual é o jogador que ele mais aciona quando ele faz esse trabalho? É justamente o ponteiro. Tá? O ponteiro que atacou o fundo e que já está entrando na área é que recebe essa bola do Wendell. É de uma inteligência esse menino, é impressionante. Também é um jogador que, quando ele está partindo para fazer essa ultrapassagem para o campo de ataque, nem sempre ele é fiel, né, a esse corredor lateral. Muitas vezes ele faz assim, ele faz essa diagonal, vai para o centro do campo, compondo como se fosse, sabe o quê? Um meio-campista, gente. É isso mesmo, um meio-campista. E aí costuma fazer os passes, geralmente esse passe buscando também esse ponteiro que está aprofundando, que está, né, se apresentando para receber lá no espaço futuro, tá? É um jogador, portanto, que tem esse olhar para o fundo. Ele é, por isso que eu falo que ele é jogador, sobretudo, da lateral ofensiva, né, do corredor lateral ofensivo. Por quê? Porque ou ele está trabalhando por ali, ou ele utiliza-se muito do que acontece por ali, né, tanto para acionar com passe em profundidade, né, o ponteiro que ataca o espaço, como também para acionar esse ponteiro com passes mais curtos, quando ele vai até o fundo do campo e entra na área, tá? Também o Wendell muitas vezes vira, né, pro outro lado essa bola, esse passe. Também o Wendell muitas vezes, né, tenta fazer essa associação curta, né, com outro jogador que se apresenta ali à frente dele, até mesmo para que ele possa pisar na área, ou para que esse outro jogador possa pisar na área e receber essa bola. Mas, sobretudo, esse jogador que vem pelo lado esquerdo é que ele procura acionar. Por isso que o São Paulo precisa ter um ponta muito bom ali, né, para jogar com o Wendell. E inteligente, tá? Porque o Wendell é muito inteligente, sobra inteligência para o Wendell, algo que faltava, sobretudo, para o Wellington, que corria, até hoje está correndo, e ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabia onde ele queria chegar, correndo daquele jeito e sem pensar. Correndo com a cabeça baixa muitas vezes, né? Enfim, o Wendell é muito diferente. Então a qualidade que ele traz é brutal em relação ao que o São Paulo tinha. Agora, por que contratou o Enzo? Como eu já disse, talvez por confusão. O fato é que pode ser interessante, pode dar muito bom. Sabe por quê, gente? Porque o Wendell pode perfeitamente trabalhar como ponteiro e o Enzo pode trabalhar também em alguma situação ali, algumas situações como esse lateral. E eles podem fazer esse 1-2 aí. Né? O Wendell também pode, e aí ninguém fala disso, mas ele pode, pela característica do jogo dele, pela polivalência dele, ele pode trabalhar em algumas situações como volante, tá? Ele pode ser colocado como volante, pode ter certeza, ele sabe muito bem o que fazer colocado naquela posição. Eventualmente, a depender da situação, ele pode até ser pensado emergencialmente como um meio-campista, tá? Porque ele tem também alguns traços no seu jogo que mostra que ele pode perfeitamente trabalhar por ali em algumas situações. Agora, o mais importante ele é um lateral, ele é um cara do corredor, ele pode ser improvisado no meio-campo de vez em quando, na volância de vez em quando, mesmo na zaga de vez em quando, mas ele é um cara de corredor, porque o jogo dele passa pelo corredor lateral, sobretudo ofensivo. Como eu disse, ou com ele ocupando esse espaço, atacando o fundo do campo, ou se associando com esse ponteiro que vai atacar o fundo do campo enquanto ele trabalha por dentro. Na minha opinião, é um jogador que vale a pena o São Paulo tentar fazer de tudo mesmo para tê-lo agora, porque é uma contratação enorme, gente. Uma das maiores contratações do São Paulo. Eu gosto muito do Enzo Dias, apesar de todas as críticas que ele vem recebendo aí de alguns torcedores do São Paulo. Agora, não dá para comparar, não dá. O Enzo Dias é bom jogador, Agora o Wendell é outro nível, tá? Mas muito acima mesmo. Na minha opinião, hoje o melhor lateral esquerdo que veste a camisa da seleção brasileira, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.